Oi, corações do primeiro, não, que primeiro, do segundo ano médio. Primeiro acabei de gravar, olha que cara de acabada. Estou gravando desde de manhã aula, gravando, cozinhando, né? Aquelas coisas. Povo lindo da minha vida, povo do segundo ano médio. Hoje para vocês é dia 10, para mim é dia 8. Para vocês é de manhã, para mim 2h15. Então é o seguinte, o que eu tenho de recado para vocês. Não se esqueçam que sexta-feira termina o prazo da entrega do trabalho do paradidático. Não se esqueçam. Gravem o seu vídeo, se possível, postem no YouTube para que gere um link e eu possa assistir através do YouTube. Tudo bem? Ou qualquer outro programa que eu possa abrir, que eu já tentei abrir de um aluno e não consegui, certo? Então, tome cuidadinho. Mandar o trabalho, gente, até às 18 horas de sexta-feira. Pode mandar antes? Pode. Até 18 horas. Por quê? Se houver algum probleminha, eu tenho como avisar vocês, vocês têm como editar jogar para o YouTube e assim por diante. É isso. Gente linda, hoje nós vamos ver orações subordinadas substantivas, tá bom? E fica na página 254 da apostila do Sistema Etapa, apostila 3, que na verdade, meus anjos, vamos ver se tem muita coisa aqui depois desta. Tem oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial, adjetiva e só. Muito bem, tem bastante. A turma do primeiro ano eu já acabei a matéria de gramática, agora eu tenho que ver a de vocês, não podemos demorar muito, não é? Oração subordinada substantiva, gente, preste bem atenção. Não é difícil. Se você sabe sintaxe de período simples, ou seja, achar o sujeito, achar o predicado. Achou no predicado o verbo? Que tipo de verbo é? É um verbo que pede um complemento para poder ser compreendido? E este complemento tem preposição ou não tem preposição? Se tiver preposição, é um objeto direto. Se tiver preposição, é um objeto indireto este complemento. E se não tiver preposição, aí sim, é objeto direto. Mas eu estou falando por alto, porém eu vou pegar aqui meu caderninho, que não é mágico. Tchim! Aí eu aqui no cantinho. Vamos rever isso daqui. Primeiro vamos ver a análise sintática de um período simples. Quais são os elementos que eu verifico numa análise de um período simples? Eu verifico o sujeito. E como eu acho o sujeito, gente? Sempre acho o verbo primeiro. Sempre, em qualquer análise sintática, o importante é achar o verbo. Achou o verbo, você já descobriu 50% da análise, você já acertou 50%. Eu diria que você já acertou até mais de 50%. Achando o verbo, gente, você vai ter aquele truquezinho, é mais um truque, tá? Para você achar o sujeito antes do verbo, faça a pergunta o quê? O quê? E utilize o verbo e o restante da frase. Formule esta pergunta. Formule esta pergunta. A resposta a esta pergunta, o quê ou quem? Porque aí, se tiver pessoas, você vai usar quem antes do verbo. Formule a pergunta, a resposta, você encontrará o sujeito. Tirando o sujeito que você encontrou, tudo que sobrar é o predicado. E dentro do predicado, você vai ter o verbo. Muito bem. E este verbo, ele pode ser transitivo, ou seja, ele necessita de complemento.
Porque se ele não tiver o complemento, ele não terá sentido. Por exemplo, o verbo apreciar. Marcelo aprecia um bom vinho. Preste atenção. Se eu parar no verbo apreciar, Marcelo aprecia, a frase fica incompleta no seu sentido. É diferente, por exemplo, da frase Marcelo morreu. Veja. Ou a luz acendeu. A noite esfriou. Ó, essas 3 orações precisam continuar o verbo para que haja sentido? Você percebe que que a frase, quando ela é interrompida no verbo, ela pode ser compreendida, então aí eu digo que este verbo, ele é intransitivo, ó. Aí eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Pronto. Ficou feinho, mas tudo bem. Ele é intransitivo. Por que intransitivo? Porque ele não precisa transitar. O que é transitar? O que é trânsito? Trânsito é movimento, né? Movimento de ida e volta é trânsito. O verbo transitivo é aquele que precisa continuar depois dele a oração, senão ele fica incompleto. E o intransitivo? Não, ele não precisa. Se eu interromper no verbo, se eu parar aqui no verbo e esquecer o restante da oração, mesmo que ela tenha um restante, se eu parar no verbo, a frase fica inteligível totalmente. Então, o verbo é intransitivo, ele não precisa do complemento. Por exemplo, ó, a luz acendeu. Deixa eu pôr aqui embaixo. A luz acendeu, mesmo sem Antônio tocar no interruptor. Ponto. Vamos lá, ó. Como eu vou saber se essa frase tem um verbo transitivo ou intransitivo? Pegue a frase e pare aqui no verbo, ó. Corte no verbo. Depois do verbo, para. A luz acendeu. Completamente certo. Eu entendi, a luz acendeu, acabou. A ação está compreendida. É um verbo intransitivo, mesmo que haja tudo isso daqui, ó. Mesmo que haja tudo isto, ele não precisa disso para ser entendida a ação. Acabou. Agora, veja a diferença. Marcelo aprecia. Para aqui. Marcelo aprecia. Ou Marcelo gosta. Para. Fica entendido? Marcelo aprecia. Aprecia o quê? Marcelo gosta. Gosta de quê? É uma oração que fica no seu entendimento sem compreensão, tá? Ele fica faltando algo. Logicamente, ao saber que falta algo, a pergunta vem automaticamente na sua cabeça. Se você fala, minha mãe gosta, você vai falar, eu falo para vocês, minha mãe gosta, e parar. Você vai pensar, uai, a professora enlouqueceu, a mãe dela gosta de quê? Aí vai ficar olhando para mim e falar, gosta de quê, professora? Esta pergunta já indica a transitividade. Porque a pergunta já vem com uma preposição. Gosta de quê? Pronto, já descobrimos o quê, gente? Descobrimos que toda vez que você tem um verbo e depois do verbo você pergunta de quê? Ou de quem? Ou... Opa, vamos aumentar aqui a birosca. Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, ó.
de que, de quem, ou, vamos pôr aqui do lado, outra preposição, a quem, ou para quem, ou para que, para quem. Qualquer pergunta que você faça após o verbo para dar continuidade a ele, você está usando uma pergunta para achar como resposta o objeto indireto. Agora vamos compreender o que é o objeto indireto, gente. Imagine que você está numa estrada. Você vai sair de São Paulo, ou sei lá em que cidade você mora, e você vai até um outro estado. Não um estado muito longe, que você demore 3 horas para chegar. Se o teu tanque está cheio, você vai direto. Só um minutinho que está tocando minha campainha, tá bom? Eu já continuo. Bom, gente linda, vamos lá, vamos continuar. Ó, eu não sei onde eu parei. Ah, aqui, já sei. Eu estava falando para vocês como é que nós achamos o objeto indireto, com aquela pergunta que se faz depois do verbo. O que é, na verdade, um transitivo indireto? Imagine um carro. Você está, então, numa cidade, você vai para uma outra cidade, leva umas 3 horas. Você percebe que você saiu, o seu tanque está cheio. Você não precisa parar para continuar a tua viagem, porque vai faltar gasolina. Então, você vai direto. Quando é um objeto indireto? Você está andando com o seu carro, de repente você percebe que acendeu a luzinha lá do combustível, está acabando. Você é obrigado a parar para encher o tanque. Esta gasolina, nós vamos chamar de preposição, porque ela vai dar continuidade ao seu verbo. Entenderam? Então, o objeto indireto é quando você para, o seu verbo não continua, ele para que você pegue uma preposição para poder dar continuidade na oração. Certo, turminha? Então, tá bom. Vamos lá. Então, nós já vimos que dentro do predicado nós encontramos os complementos verbais, que são objetos diretos e objetos indiretos. Acontece que os verbos que não precisam de complemento, que são os chamados verbos intransitivos, gente, vocês estão ouvindo gente conversar? Pois é porque está lá embaixo, está vendo eles estão colocando lá um aparelho e os rapazes estão batendo papo. Se de repente começar uma falação muito, muito alta, ou eu tento fechar a varanda para ver se o som amortece, ou eu paro a gravação e continuo depois, tá bom, gente? Num segundo vídeo, certo? Tá bom? Mas vamos continuar agora. Intransitivos. O verbo intransitivo, ele não precisa de complemento, mas caso a oração tenha continuidade, que tipo de continuidade será essa? Serão os adjuntos adverbiais. Adjunto adverbial. Por que o adjunto adverbial? O que ele vai fazer junto ao verbo intransitivo? Ele vai dar uma circunstância de tempo. Por exemplo, se eu falar, Adalberto morreu, eu preciso continuar o verbo morrer? Não, não preciso, porque a frase está compreendida, ele é intransitivo. Agora, se na frase houver continuidade, se você perceber que a frase é longa, você não vai achar objetos para este verbo. Você pode achar o quê? Adjuntos adverbiais. Então, Adalberto morreu ontem, às 15 horas, por problemas renais. Pronto. O que são essas outras continuidades? São circunstâncias. Circunstâncias de tempo, quando? Ontem. Quando? Às 15 horas. De modo, morreu de quê? De problemas renais. Então, são circunstâncias que nós chamamos de advérbios, certo? Ligadas ao verbo, mas não necessariamente para compreender o verbo. É só para dar aquela pitadinha, meio sazon, sabe?
sazon da oração? Só realça o saborzinho? É isso. Tá claro, turminha? Tudo certo? Bom, vocês já viram isso, vocês sabem que isso é revisão, eu estou dando uma pincelada. Lembrando também que além dos complementos verbais, objeto direto, objeto indireto, nós temos adjuntos adverbiais, adjuntos adnominais. O que é isso? Adnominais, tá aqui. O que é um adjunto adnominal, gente? O adjunto adnominal são aquelas classes gramaticais que aparecem na oração que ficam grudadas no substantivo. Tá? O que é substantivo? Nome das coisas. Como é que você descobre o substantivo? Normalmente o substantivo vai ter grudado a ele um artigo, o a, um, uma, o a, um, uma. Ou ele vai ter um pronome que vai apontá-lo, né? Aquele caderno, este caderno, ou posse, meu caderno, teu caderno, certo? Ou ele vai ter um adjetivo, que vai dar adjetivo, que vai... Olha o barulho começando aí. Espera um pouquinho só, gente, que eu vou dar uma paradinha só para fechar a janela. Pronto, minha gente, vamos continuar parte 2. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Ó, adjunto adnominal. Então, adjunto adnominal são... Vamos voltar para o caderninho. São aquelas classes gramaticais que acompanham o substantivo. Adjetivo. Né? Já falei do artigo, pronome, agora do adjetivo. Adjetivo, ele qualifica, ele caracteriza o substantivo. Então, bolsa nova... menino desconfiado, telefone novo, e assim o telefone está tocando. Ai, gente! Ai, meu Deus, é o meu ou é o seu? É o seu? Não. Já te segui? Não. É uma amiga minha que está aqui na cozinha e o telefone dela tocou, ela está desesperada que tocou. Então, vejam, nós temos o artigo, o pronome e o adjetivo. Mas há uma outra classe que, na verdade, é a locução adjetiva, que, na verdade, é o adjetivo, só que ele é escrito com mais do que uma palavra, certo? Adjetivo. Pronto, uma locução adjetiva. Então, por exemplo, de anjo, rosto de anjo, rosto angelical. Isso é uma locução adjetiva, certo? Então, por exemplo, na oração, vamos ver. A porta do elevador estava aberta ontem. Pronto. Pim, pim. Ponto. Vamos analisar isso daqui. Primeiro, acha o verbo estava. Prontinho, ó. Estava. Esse é o verbo. A partir do momento que você achou o verbo, você tem condições de encontrar o sujeito. Pergunte antes do verbo. Quem é que estava aberta ontem? Resposta completa. A porta do elevador. Isso daqui é o sujeito. Muito bem. Tudo que sobra, tirando o sujeito, então, daqui para lá, o que sobrou é o predicado. Fechou. Descobri o sujeito. Agora eu vou ver, dentro do predicado, que tipo de verbo eu tenho. Estão lembrados daqueles verbos que não indicam ação, que vocês já estudaram? Esses verbos que não indicam ação, eles têm a função do quê? Ligar. Ligar o quê? Ligar o sujeito ao predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito mesmo? É aquela expressão que caracteriza o sujeito, ou seja, funciona como adjetivo. Então, a porta do elevador, aberta. Aberta é o estado em que se encontra a porta do elevador. Lembrando que adjetivo é uma palavra que qualifica, que caracteriza ou mostra o estado temporário. Aberta é o estado temporário em que se encontra a porta, certo? Então, o que é aberta? Predicativo do sujeito. Muito bem. Se estava é um verbo que liga o sujeito ao seu predicativo, que tipo de verbo é este? Verbo de ligação. Ele liga, verbo de ligação. Ele não é transitivo. O verbo transitivo, gente, nós dizemos que ele é o verbo
é com significado. Ele é um verbo nocional. Não precisa gravar esse nome, não, tá? Muita teoria é para pouco blá, blá, blá. Verbo nocional é verbo de sentido, de significado. É algo que você pratica, tá? Você sabe o significado. Você não sabe o que é o estar. Pratica o estar. Ninguém sabe. Esse não é um verbo nocional, não é um verbo de ação. É o verbo de ligação. Ok? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar o seguinte. Nós temos aqui o verbo estava e temos o predicativo do sujeito aberta. Eu tenho dentro da oração algum termo que eu respondo fazendo a pergunta quando, onde, como, porque toda vez que eu tenho condições de fazer essa pergunta, eu vou achar o quê? O adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Que são os advérbios de tempo, de modo, de lugar. Estão lembrados? Com certeza estão. Pim, pim, pim. Então, adjunto adverbial. Difícil falar e digitar ao mesmo tempo, né, povão? Muito bem. Estava aberta quando? Quando? Ontem. Então, ontem é um adjunto adverbial da oração. Certo, gente? Agora vamos olhar aqui. Eu quero achar o adjunto adnominal. Como eu acho o adjunto adnominal? Eu tenho que achar o substantivo, porque o adjunto adnominal ficará sempre ao lado do substantivo. Quais são eles? Ó, o substantivo aqui, ó, porta. Deixa eu mudar a cor da canetinha para ficar inteligível. Canetinha verde, pronto. Porta. Porta é um substantivo. Qual outro substantivo? Elevador. Tem mais substantivo? Não. A porta ou elevador. Pronto, acabou. Só tem esses. Vamos ver as classes gramaticais que eu encontro junto à porta. A porta. Pronto. A é artigo. Ele está apontando o substantivo porta. Portanto, ele é o quê? Adjunto adnominal. Certo? Porta. Existe alguma coisa que especifica esse tipo de porta? Sim, a porta do elevador. Do elevador é um adjunto, aliás, é uma locução adjetiva, ela está especificando o tipo de porta. Adjunto adnominal. Acabou, não tem mais nada. Agora eu tenho o substantivo elevador. Tem alguma característica para esse elevador? Junto à palavra elevador, não pode ser o aberta, porque o aberta está separado pelo verbo, tem que estar junto. Tem alguma? Não. Mas eu tenho um artigo, ó. Olha o artigo aqui, ó. O elevador. O elevador. Estão lembrados que eu expliquei para vocês que o do ou o da, o adjunto adverbial adnominal não é o de junto? O de mais o e o de mais a. Lembram disso que a gente estudou? De mais o igual a do. De mais a igual a da. Lembra? Em mais a, na. Em mais o, no. Estão lembrados? Ok. Aqui eu tenho do. O do é a preposição de, mais o artigo que aponta o substantivo elevador, o. Portanto, o único adjunto adnominal aí é o, não é o do. Fechou, gente? Muito bem. Qual outra análise que a gente faz do período simples? Nós fazemos a análise do... Vou apagar tudo aqui para começar uma nova lousinha. Nós fazemos a análise do que mais? Nós fazemos do complemento nominal. Lembrando que é um complemento nominal. Complemento nominal, como o próprio nome diz, ele completa o sentido do substantivo, mas somente do substantivo abstrato. O substantivo concreto jamais será adjunto adnominal. Só o substantivo abstrato que será... Vamos fazer um turbante aqui, ó, ficar bonitinho.
Ai, ai. Amanhã vou cortar meu cabelinho, vou vir com uma maquininha aqui, ó. Aí vocês vão ver na sexta-feira a professora dando aula quase careca. Bom, continuar. Complemento nominal, substantivo abstrato. Adjunto adnominal, substantivo qualquer tipo. Aí lembra aquela história, complemento nominal e adjunto adnominal, eles se confundem, porque o complemento nominal, ele só aceita locução adjetiva. Só que o complemento nominal, também, o adjunto adnominal, também aceita locução adjetiva, lembra? Falamos agora há pouco. Então, como é que eu distingo quando esse complemento, essa locução adjetiva é complemento ou adjunto? Nós estudamos ainda este ano, estão lembrados? O complemento nominal, ele é passivo. Ele recebe a ação, ele não age. O adjunto adnominal é ativo, ele age. Então, vamos pôr um exemplo aqui. A construção da ponte. A fala do presidente. O amor de mãe. A bênção do Papa. Vamos analisar tudo isso. Ó. Construção, substantivo abstrato. Fala, substantivo abstrato. Amor, substantivo abstrato. Bênção, substantivo abstrato. Para quem não lembra o que é um substantivo abstrato, ponha na cabecinha a palavra, põe na mente. Tenta pôr uma imagem desta palavra, não é algo que simbolize. Por exemplo, amor. Eu ponho amor na cabecinha, eu ponho, coração. Não, você pôs um coração, você não pôs o amor. Coloca o amor na imagem. Põe uma imagem do amor. Você consegue? Não. Você consegue elementos que possam, né, simbolizar. Gente se beijando, o coração, cupidinho. Mas o amor você não põe. Isso é um substantivo abstrato. Fechou? Legal, vamos lá. Todos eles são substantivos abstratos. Como saber se o que acompanha esse substantivo é um complemento nominal ou adjunto adnominal? É para ver se esse complemento é ativo ou passivo. Olha só, a construção da ponte. Da ponte. É a ponte que constrói ou é alguém lá de fora que vem e constrói a ponte? É alguém que constrói a ponte. Então, a ponte não age, ela recebe a ação de ser construída. O que simboliza isso, então, se ela não age? Ela é um complemento nominal, porque ela é passiva. Certo? A fala do presidente. A fala do presidente. É alguém que fala ou é o presidente que está falando? É o presidente que está falando, a fala é do presidente. Então, esse termo, gente, ele não é passivo, ele é ativo, porque a fala é dele, ele é dono, ele é que age, é ele quem fala, é o presidente. Então, o que é isso aqui? Adjunto adnominal. O amor de mãe. Quem ama? É alguém que ama a mãe ou é a mãe que ama? O amor de mãe é a mãe que ama. Portanto, de mãe é um termo ativo. Ele tem a posse, então é adjunto adnominal. Adjunto adnominal. E por último, a bênção do Papa. Quem dá a bênção? É o Papa, a bênção é dele, ele que dá essa bênção, a mesma coisa, adjunto adnominal. Adnominal. Pronto. Tirada a dúvida do que é um adjunto adnominal e um complemento nominal, nós temos dentro da oração também os complementos nominais que podem acontecer, certo? Qual outro elemento que a gente faz análise, que nós já estudamos? Agente da passiva. Agente da passiva, só para recordar, que nós já vimos isso também este ano. É o termo, é a expressão que age na oração, e não é o sujeito que está agindo sobre o verbo.
Ele está recebendo a ação do verbo. Então, por exemplo, o bandido foi capturado pelo sargento. O bandido foi capturado. O sujeito é o bandido. Só que esse bandido não age, ele recebe a ação da captura. Ele foi capturado. Então, ele é um sujeito paciente. Quem é o agente da passiva, ou seja, quem é aquele que age na voz passiva? É o sargento. O sargento não é o sujeito, ele é o agente da passiva. Tudo bem? Lembrado? E por último, gente, o último termo que nós temos é o aposto. Lembra do aposto? O que é o aposto? É aquele termo que explica uma oração ou um termo anterior. Então, quando eu digo assim, por exemplo, não faça isso, eu tenho que explicar o que é isso. Eu vou colocar pegar coisa que não é sua, não pode. Pronto. Pegar uma coisa que não é sua é uma expressão que está explicando não faça isso. Isso precisa ser explicado. Ok? Este termo que explica uma palavra anterior chama-se aposto. O cantor Nelson Gonçalves é admirado pelas senhoras idosas. Era admirado, ele morreu. O cantor. Eu preciso explicar que cantor é esse que era admirado. Então, Nelson Gonçalves é um aposto da palavra cantor. A rua São Domingos foi inundada pela chuva. Eu estou especificando a palavra rua, eu estou explicando que rua foi inundada, eu estou nomeando esta rua. Então, São Domingos é um aposto do substantivo rua. Tá claro, gente? Fechou? Muito bem. Agora nós vamos para orações subordinadas substantivas. O que eu fiz agora, eu fiz uma revisão geral, que não estava nem programada, viu? Eu me empolguei e fui falando. Agora nós vamos para a matéria da apostila. Lembrando que vocês têm que abrir a apostila para acompanhar comigo, gente. Olha lá, página 253, 254 e paramos aqui, tá? Depois eu vou dar uma outra aula, porque agora já estou com a língua de fora. Mentira, já estava programado mesmo parar só nisso. É muita coisa para vocês reverem. Deixa eu abrir a janelinha, quero falar olhando para vocês. Muito bem, então vamos lá. O que é uma oração subordinada substantiva? Primeiro, o período é composto, ou seja, ele tem dois verbos. Não é como nós analisamos agora a oração que tem um verbo só, ele tem dois. Quando tem dois verbos no período, não dá para analisar sujeito, predicado, complemento, não dá. Você analisa as orações, tá? E não os termos separadamente. Se estas orações puderem ser separadas e elas têm significado sozinha, separada da outra, ela já tem sentido. Então, nós temos orações coordenadas, tá? Então, por exemplo, Marcelo foi à escola e assistiu a aula de português. Separe os dois verbos. Marcelo foi à escola. Segunda oração, ele assistiu, ou Marcelo assistiu a aula de português. Marcelo foi à escola e assistiu a aula de português. Quebrou a oração em duas. Marcelo foi à escola e, repetindo, Marcelo assistiu a aula de português. Veja, ao separar as duas, ambas têm sentido completo. Elas são chamadas orações coordenadas, certo? E essas orações coordenadas, nós ainda não revisamos, nós estamos revisando apenas a subordinada, depois nós falamos sobre elas. Agora, suponhamos que eu quebre as duas e elas não conseguem ter sentido completo. Por exemplo, Patrícia sabe que você não foi à escola. Patrícia sabe, é o primeiro verbo da primeira oração. Que você não foi à escola é o segundo verbo, o verbo ir, da segunda oração. Quebre as duas. Patrícia sabe e parou. Essa oração sozinha tem sentido? Não.
se ela não tem sentido, se ela precisa da outra para completar o seu sentido, aí nós temos uma oração subordinada. O que é a palavra subordinada na língua portuguesa? Opa, peraí, desculpa, hein, celular. O que é a oração subordinada? O que é a palavra subordinada na língua portuguesa? Pessoalzinho, um minutinho que eu tenho um recado da Renata aqui querendo falar comigo. Bom, gente linda, vamos lá continuar. Então, é o seguinte, quando você separa e você não consegue ter sentido na oração, porque sintaticamente ela tá faltando coisa, então, Patrícia sabe que a roupa não servirá nela, vai. Patrícia sabe, parou. Falta um complemento para isso, não falta? Esse complemento, essa continuidade que eu preciso dar ao verbo, mostra que haverá, então, a outra oração é subordinada a ela. E o que é subordinada? Agora, lembrei onde eu parei. O que é uma palavra, o que é subordinada na nossa língua? É aquele que depende, ele tem dependência, ele tem subordinação, ele tem uma dependência de conduta, de ordem hierárquica, entenderam? Ele sozinho não tem autonomia. Então, a oração subordinada é isso. Ela tem uma necessidade de dar sentido a uma outra. Ela precisa dar sentido a uma outra. Ela é subordinada à oração chamada principal. Certo, gente? Então, vamos lá. Lembrando que a oração subordinada, ela possui a conjunção que faz a ligação. Vamos voltar para a luzinha? Luzinha mágica. Então, vamos lá, ó. Vamos por essa oração. Ela sabe que haverá retaliação na escola por seu ato. Pronto. Vamos lá, vamos ler isso daqui. Quantos verbos eu tenho? 2. Sabe e haverá. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Portanto, eu tenho que separá-las. Separando as orações. Qual é a palavra que vai fazer é a tomadinha, aquela que liga um ao outro? Qual é essa tomadinha aqui? Olha, é o que. Este que, na oração subordinada, ele não tem significado, ele é apenas que. Nós chamamos o que de conjunção integrante. Conjunção integrante. Por quê? Porque ela apenas integra. O que é integrar? Juntar, completar. Ela integra uma oração à outra. Ela funciona mais ou menos como uma tomada, tá? Que vai ligar um aparelho à rede elétrica, certo? Então, a conjunção da oração subordinada é apenas uma tomadinha, ela não tem significado algum, tá bom? Você não consegue trocar por qualquer outra palavra. Quais são as conjunções integrantes mais conhecidas da oração subordinada substantiva? O que, o se, o onde, o que, o se, o onde e o quem. São as mais comuns, tá, gente? Deixa eu até ver se tem aqui na apostila de vocês. Piriri, parará, parará, parará. Nossa, ele só fala do quê? Que pobreza. Não, ele fala do ser, o que e o ser. Ah, não, ele tem aqui, ó. Quem, onde, como, quando. Ele tem... Ah, não. Aqui não é, aqui é o adverbial, tô achando estranho, não. Ah, gente, olha, ele não fala das outras, ele só fala do que e do se. Se bem que o que e o se realmente são as mais comuns, viu, gente? São as mais comuns da nossa língua. De vez em quando aparece um quem, aparece um quanto, mas é muito de vez em quando. Esses daí, eles aparecem mais na oração adverbial, porque aí ele tem noção de tempo, de modo, entenderam? A gente vai ver depois.
Gravem o Q e o C, são as mais comuns. Vamos lá. Analisando, ele sabe. Aliás, ela sabe. Como é que eu vou fazer isso? Põe uma barra, olha. Põe uma barra antes da conjunção, separando as duas orações. Primeira coisa que eu vou observar. Olha a oração principal, ou seja, aquela que não carrega a tomadinha, não carrega a conjunção. Ela sabe. Primeira coisa que você tem que observar, se esta oração tem sujeito. Se tiver sujeito, ok. Parte para o passo 2. Se não tiver sujeito, você não precisa nem pensar, gente. A oração subordinada vai fazer papel de sujeito. Por quê? Porque a oração subordinada substantiva, ela vai fazer papel daqueles termos da análise sintática que nós estudamos ainda há pouco. Vai fazer papel de sujeito, vai fazer papel de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de aposto, de vocativo. Vocês vão ver isso daí. Então, olha só. Primeiro passo, tem que gravar os passos. Primeiro passo. Veja se tem sujeito. Veja se tem sujeito. Nós já estudamos isso muitas vezes, né, gente? Vocês sabem que é só uma revisão, tá? Uma revisão bem mastigadinha, mas está sendo. Veja se tem sujeito. Se tiver sujeito, parte para o passo seguinte, para o segundo passo. E se não tiver sujeito? Então, se não tiver sujeito, a oração subordinada será subjetiva, ou seja, tem papel de sujeito. Um exemplo de oração que não tenha sujeito, presta atenção. É preciso que você entenda a lição. Pronto. Separa as duas orações. Primeira oração com o verbo é. Segunda oração, entenda. Aqui eu tenho é preciso barra. Separou. Que você entenda a lição. Na oração é preciso. Pergunte antes do verbo para achar o sujeito, como eu ensinei. O que eu pergunto antes do verbo? O que? O que é preciso? Onde está a resposta? Lá na frente. Se a resposta está lá na frente, é porque esta oração não tem sujeito nela. O sujeito está na outra oração, porque é ele que responde à pergunta do verbo. O que é preciso? Que você entenda a lição. Então, aqui, gente, esta minha oração é oração subordinada, subjetiva, porque ela tem papel de sujeito. Ou oração subordinada, oração subordinada com papel de sujeito. Se na hora der um branco e você não lembrar da palavra subjetiva, você coloca fazendo o papel de sujeito. Tá certo do mesmo jeito. Tudo bem? Legal. Bom, digamos que a oração tenha sujeito. Vamos dar um exemplo, então, de uma oração que tenha sujeito. Para ir para o passo 2. Marcela sabe que você entendeu a lição. Pronto. Marcela sabe que você entendeu a lição. Separa as orações. Primeiro verbo, sabe. Põe uma barra depois dele, ó. Pronto. Segundo verbo, entendeu. Pergunta para o primeiro verbo. Quem sabe? Não é o quê, porque Marcela é gente. Quem sabe que você entendeu a lição? Quem sabe? Marcela é que sabe. Portanto, Marcela é o sujeito.
Se há sujeito na oração, esta oração aqui não pode fazer papel de sujeito. Por quê? Porque a oração principal já contém sujeito. Então, o que eu faço? Vou para o passo 2. Passo 2. Observe a barra. E quem está nela? Eita, celular. E quem está encostado nela? Esse é um truquezinho, gente, para aprender, ó. O que você vai fazer agora? Vai olhar a barra. Você já sabe que tem sujeito, vai olhar a barra. Quem está encostado na barra da primeira oração, da chamada oração principal? Tem que ser da primeira oração. Quem está encostado? É o verbo. É o verbo. Que verbo é esse? É um verbo que transita ou não? Ou é um verbo que não transita? Marcela sabe. Tá completa a frase? Ou preciso completar? Claro que eu preciso completar. Eu não posso falar, minha mãe sabe. Sabe o quê? Então, eu preciso completar o verbo saber. O verbo saber, ele exige uma preposição para continuar a conversa? Ou ele vai direto sem preposição? Marcela sabe o quê? A pergunta que eu faço depois do verbo é o quê? Se eu pergunto o quê depois do verbo, não tem preposição na pergunta. Então, eu estou indo direto. Se eu estou indo direto, então aqui vai ser um objeto direto. Pronto, já achou a resposta. Que oração subordinada é essa? Oração subordinada objetiva direta. Ou oração subordinada que tem papel de objeto direto. Perceberam? Agora, digamos que eu tenho aqui, olha, Marcela. Eita, cadê o... Tá aqui. Marcela necessita de que você leve para casa. Pronto. Marcela necessita. O verbo necessitar é um verbo que exige preposição, porque quem necessita, necessita de algo ou necessita de alguém, tá? Eu necessito de... Ó, Marcela necessita. Pronto, achou o primeiro verbo, necessitar. Põe a barra. Tem sujeito? Tem, Marcela. Vai para o passo 2. Passo 2. Observe quem está encostado na barra. É o verbo necessitar. Este verbo precisa de complemento? Precisa, porque eu não posso simplesmente construir a frase Marcela necessita e paro. Eu preciso continuar. Quando eu continuo, eu preciso parar para pegar a preposição? Sim, eu preciso. Olha a preposição aqui. Então, eu não vou direto. Eu paro. Então, aqui é um objeto indireto. Portanto, essa oração subordinada é a oração subordinada objetiva indireta. Ou oração subordinada com papel de objeto indireto. Tá claro, gente? Ótimo, vamos embora. Também, se não tiver, eu não ouvi vocês falarem que não. Vocês me chamem para o WhatsApp que eu explico de novo, tá bom? Vamos lá. Além de objeto de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, a oração subordinada pode ser predicativa, ou seja, ela faz papel de predicativo do sujeito. Quando? Eu expliquei. Quando o verbo é de ligação. Então, olhe só esta frase. A verdade é que você não sabe, não fez nada. Ai, meu Deus, digitei e não saiu nada. A verdade é que você não sabe de nada. Pronto.
Quantos verbos eu tenho aqui nesse período? 2 verbos. Que verbo? É, verbo ser e o verbo saber. Separe as duas orações com a barrinha. A verdade é, barra. Olha aqui a conjunção. É antes da conjunção que eu ponho a barra. A verdade é, ache o sujeito. O que é? A verdade. O que é a verdade. Portanto, tem o sujeito. A verdade é o sujeito da oração. Se tem sujeito, eu vou para o passo 2. O passo 2 é ver quem está na barrinha. Quem está na barrinha aqui, gente? O verbo é. E esse verbo é um verbo de ação? Não. Se ele não é um verbo de ação, ele é um verbo de ligação. E se o verbo é de ligação, é porque ele está ligando o predicativo do sujeito. Quem é o predicativo do sujeito? É isso daqui, esta oração toda. Certo? Então, o segredo é olhar a barra, gente. Olhou a barra, você vai ver que tem um verbo. Se tem um verbo, você vai analisar esse verbo. É transitivo? É. É transitivo direto? Ele não pede preposição? Então, a oração subordinada é objetiva direta. É um verbo que exige preposição? Então, a oração subordinada é objetiva indireta. E é um verbo de ligação? Ele não é transitivo, ele é de ligação? Então, esta oração está fazendo o papel de predicativo do sujeito. Oração subordinada predicativa do sujeito. Certo? Fechou. Agora, vamos a outro tipo de oração subordinada. Você tem aqui a seguinte oração. Eu tenho medo de que você me esqueça. Ponto. Vamos lá, analisar isso daqui. Primeiro, acho os verbos. Tenho. Segundo, esqueça. Muito bem. Separa as duas orações com a barrinha. Eu tenho medo. A conjunção está aqui, olha o quê? Olha o que a conjunção? Separa antes da conjunção. Pá. Eu tenho medo. Muito bem. Olha a primeira oração. Tem sujeito? Tem. Quem tem medo? Eu. Portanto, eu tenho que ir para o passo 2. Qual é o passo 2? Olha a barrinha. Quem está encostado na barrinha? É verbo? Não. Se não é verbo, eu não vou pensar em complemento verbal. Objeto direto, objeto indireto. Não vou pensar. Quem está encostado na barrinha? É a palavra medo. O medo. Medo é um substantivo. O medo. Ele é um substantivo abstrato? É. Se ele é um substantivo abstrato, esta oração que está aqui a seguir está completando o tipo de medo que eu tenho. Eu tenho medo de quê? Veja, eu tenho medo de quê? Ele está pedindo para completar a palavra medo, não é o verbo tenho. O verbo tenho está completado com a palavra medo. Eu tenho medo, acabou. O verbo ter já está completo. Agora, quando eu falo eu tenho medo, a pergunta que você faz a mim é medo de quê? Olha a palavra que você pega para pedir complemento. Medo de quê? Você não pega o verbo, você pega o nome. Portanto, esta oração é completiva nominal. Certo, gente? Pessoal, eu só queria lembrá-los do seguinte. Você vai falar assim, ai, Virgínia, você está falando tudo tão muito rápido. Vocês estão no 2º ano do ensino médio, povo. Vocês viram essa matéria comigo? Lá no 8º ano, estão lembrados? Vocês viram no 8º, vocês viram no 9º, vocês viram no 1º ano, não, no 1º não, viram no 8º e no 9º. No 1º eu não me lembro, eu acho que viram, sei lá. De qualquer maneira, ela não é matéria nova, ela é revisão. E como revisão, eu não posso explicar devagarinho, uma a uma, como eu fiz lá no 8º ano,
que eu pegava uma aula só para explicar subjetiva, depois uma aula só para explicar objetiva direta. Não, não. Vocês tiveram 2 anos para aprender isso. Agora, meu povo, é revisão. E revisão é dado assim, ó, a toque de caixa. Entenderam? Se por acaso vocês não compreenderem isso, porque você veio meio com a perna, né? Perna bamba, passou meio na raspança, não está forte no assunto, o que você vai fazer? Ou você pega a minha videoaula, aliás, você assiste uma videoaula no YouTube, digita lá, oração subordinada substantiva. E aí você vai ver vários professores explicando, assista para fortalecer. Ou você pega este meu vídeo e você vai ouvindo parte por parte, vai parando, vai fazendo exercício, vai procurando exercício e tudo mais, tá? Você vai ter que correr atrás da sua escolaridade agora, povo. Não dá para eu parar devagarinho e ficar, tudo bem? Por isso que eu estou fazendo tudo muito rápido, é pincelada geral. É uma aula de 50 minutos, que eu não sei quanto tempo tem essa aula, porque eu parei várias vezes. Mas é uma aula de 50 minutos para ensinar isso, tá? Entenderam? Quem está na barrinha é um nome, eu estou completando o nome. Agora vamos para a outra. Além de completiva nominal, eu tenho, tá acabando, povo, tá acabando. Eu tenho a positiva. A positiva é fácil. Lembram que vocês estudaram? É aquela que tem 2 pontos que vai ficar na barrinha. Então, olha, o guarda acha isso. O guarda acha isto. Isto porque é uma coisa que eu ainda vou falar. Isso é algo que eu já falei. O guarda acha isso. Sua infração foi grave. Ponto. 2 verbos, achar e foi. Separe esses 2 verbos. O guarda acha isso. Que sua... Esqueci de colocar o que aqui, ó. Desculpem, povo. Aqui tem um que. Que sua infração foi grave. Tá? O guarda acha isso, que sua infração foi grave. Gente, aqui eu tenho sujeito, eu tenho verbo achar. Acha o quê? Acha isto. Está sendo explicado o que é isto que o guarda acha. Quando eu explico o termo anterior, lembra que eu falei logo no comecinho dessa gravação? Eu tenho um aposto. Portanto, essa oração é a oração subordinada apositiva. Certo, Lê? Acabamos, gente. São esses os casos de oração subordinada substantiva. Então, quais são as subordinadas substantivas? Subjetiva, com papel de sujeito. Objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa, apositiva. São 6 tipos. 6 tipos. Tá bom, meu anjo? Deixa eu botar minha carinha aqui mais... Aê! Gente, eu tô exausta. Acabamos a aula de hoje. Deixe-me ver se vocês têm atividade para fazer ou não. Peraí. Da aula do dia 10. Vocês vão fazer a página 258 a 260. 258 a 260. Por quê? Porque aqui, gente, são só exercícios para orações subordinadas substantivas, só. Na próxima semana, na próxima aula de gramática, nós vamos ver as adverbiais, e depois nós vamos ver as adjetivas. Deixa eu ver. Adjetivas. Só. Aí acabamos as subordinadas. Tá bom, meus anjos lindos? Então é isso para a aula de hoje. Como essa aula está sendo gravada para o dia 10, eu só vou vê-los em vídeo segunda-feira que vem, certo? Mas nós temos plantão
Amanhã nós temos aula online, às 11 horas da manhã. Só que se vocês não vão ver esse vídeo, vocês vão ver esse vídeo depois da aula online. Certo? Então é isso. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, estudem, pelo amor de Deus. E a sexta-feira, prazo máximo, dia 12, para entrega do trabalho do paradidático, certo? Então tá bom. Beijo, fiquem com Deus.